Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre relacionamentos familiares em tempo de isolamento, né? Estamos aqui com o nosso assessor eclesiástico da Pastoral Familiar e assessor setor Vida e Família, Padre Ricardo. Sua bênção, Padre Ricardo. Deus abençoe a todos. A alegria de podermos, nesta noite, partilhar um pouquinho do grande dom que é a família, a alegria e o privilégio e prazer ao mesmo tempo de, nesta noite, tocarmos no sonho de Deus. Deus que, ao criar o homem, lembramos lá o Gênesis, né, ou seja, Deus, depois de ter, né, ali dado nome aos animais, ele viu que Adão estava só e concedeu a ele uma auxiliar, né, Eva. Então, e ali vai dizer Deus que não é bom que o homem esteja só. Então, o sonho de Deus que fez, né, que as famílias, que a sua família, que a nossa família pudesse perpetuar este sonho de Deus. Então, a alegria de poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, deste momento de reflexão, de oração e de podermos, à luz, né, também da Sagrada Família de Nazaré, que é modelo para todos nós, pedirmos o auxílio de Deus. Então, uma boa noite a todos. Carla Paiva, que é da Diocese de Formosa, e está nos acompanhando também. Seja bem-vindo, Carla. Seja bem-vindo o seu esposo, eu não lembro o nome dele agora, não é Christian. Sejam bem-vindos. E agora nós vamos apresentar, né, o casal Neuma e Fernandes. Eles são casados há 32 anos, têm 3 filhos, duas netas, integram a equipe de promoção do material da Comissão Nacional da Pastoral Familiar da CNBB, colabora com a Pastoral Familiar há mais de 20 anos nos encontros de preparação para a vida matrimonial. O Fernandes, ele é advogado, geólogo, especialista em direito canônico da família e teologia cultural. A Neuma, psicóloga, logoterapeuta, especialista em terapia cognitiva comportamental. É um prazer, Neuma e Fernandes, estar com vocês aqui nessa live. Esperamos aprender muito, né, ver como vai ser, como é trabalhar, como estar em família nesse tempo de pandemia com vocês. Mas antes, né, vamos pedir ao nosso Padre Ricardo para que comecemos, né, como Dom Sérgio nos pede, com a graça de Deus, com a bênção, com esse momento de oração. Então, gostaria de, novamente, parabenizar todos os que estão nos acompanhando, que deixaram um pouquinho, né, ali de, sei lá, um descanso, de uma coisa ou outra para estar conosco, né? Então, bem-vindos e que possa ser uma noite de verdadeiramente aprendizado para todos nós. Iniciemos, então, essa noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele possa, né, abrir as nossas mentes. Nós que celebramos há poucos dias o centenário de São João Paulo II, verdadeiro apaixonado pelas famílias, e logo no início do seu pontificado, São João Paulo II nos, né, motivava, né, nos convidava a abrir o nosso coração a Deus. Então, que através desta oração possamos também nos abrir à ação do Espírito Santo, né, abrindo não só os nossos ouvidos para, né, ouvir tudo aquilo que será hoje aqui partilhado, né, será também, né, semeado nos nossos corações, mas que possamos, como bons discípulos de Jesus, né, como pessoas boas que queremos viver toda esta realidade difícil que estamos passando do isolamento social, vivê-lo também na graça de Deus. Então, por isso que queremos rezar e por isso que queremos, então, né, pedir
a graça do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, intercedei por nós. Gostaria de lembrá-los que no ano passado, no ano de 2019, nós tivemos a alegria de estarmos celebrando 25 anos, bodas de prata, é um jubileu que nós celebramos da Hora da Família, e a alegria de nós que temos motivado sempre a vivenciarmos, a celebrarmos com entusiasmo, e graças a Deus, em muitas das nossas paróquias, aqui no Distrito Federal, como em todo o Brasil, celebram essa Semana Nacional da Família com entusiasmo. Eu gostaria aqui de fazer já uma provocação, no bom sentido. Vocês se recordam, qual foi o tema pensado para celebrarmos no ano passado? Aliás, que celebramos no ano passado? Tenho certeza a família como vai? Tenho certeza que muitos de vocês se recordam, porque foi um motivo de ação de graças, de recordar que depois de 25 anos o tema voltava. Era uma pergunta fundamental nos tempos modernos, nos tempos atuais, nos provocando. E a família, como vai? A sua família, como vai? E nós tivemos a oportunidade, noites e noites, com as celebrações, com os temas, com o livrinho Hora da Família, de poder aprofundar e até mesmo fazer esta pergunta interior em nossas famílias: como que vai a minha família? Eu gostaria de iniciar com a palavra de Deus, ou seja, que não podemos, iniciar de forma diferente. E eu poderia, eu pensava, rezando esses dias, qual o texto bíblico que poderia utilizar para a nossa reflexão? Algum texto já do Novo Testamento, sobretudo a encarnação do Verbo, ou seja, quando Jesus, ao nascer, e nasceu numa família, ali, no seio da família de Nazaré, de São José e Nossa Senhora. Mas eu pensei que, ou seja, isso é muito evidente, temos aqui do lado a Sagrada Família para nos retratar isso. Eu quis recordar um texto bíblico que está lá no Antigo Testamento, do livro do profeta Josué. Assim, no número 24, no capítulo 24 do livro de Josué, que esta renovação da aliança que Deus gostaria, mas deixou livre que o seu povo pudesse responder, e eles respondem de uma forma tão bela a Deus. Eu gostaria, então, de propor essa leitura como meditação nesta noite. Leitura do livro de Josué. Josué disse ao povo: não podereis servir o Senhor, porque ele é um Deus santo, um Deus ciumento. Não perdoará vossos delitos, nem vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vós e depois vos matará e destruirá. O povo respondeu: não, nós serviremos ao Senhor. Josué insistiu: sois testemunhas contra vós próprios, de que escolheste servir ao Senhor, o Deus único. Responderam então o povo: nós somos testemunhas. Pois bem, disse Josué,
Tirai de vosso meio os deuses estrangeiros que conservais e colocai-vos do lado do Senhor, Deus de Israel. O povo respondeu: serviremos o Senhor nosso Deus, e só a Ele serviremos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como bem lembramos, este momento tão importante da história da salvação, Josué convoca o povo diante da idolatria, diante dos maus costumes que o povo estava tendo. Josué coloca, né, para eles que não podeis servir, né, a Deus e aos deuses estrangeiros, ou seja, aos deuses pagãos, e aqui, né, a bela resposta do povo: não, nós queremos servir, né, ao Deus verdadeiro. Eu e minha família serviremos o Senhor. Foi a resposta, né, de Josué com aquele povo. Que seja também essa a nossa resposta hoje, né, que nós, famílias cristãs, queremos servir o Senhor. Servi-lo, né, na forma generosa, na forma gratuita, diante desta pandemia que estamos vivendo, diante desta realidade difícil, mas que é um momento privilegiado de colocarmos a serviço um dos outros. Nós, sim, queremos servir a Deus, mas este servir também passa pelo lava-pés daqueles que estão em casa, daqueles que estão aí tão próximo a nós. Nós gostaríamos, talvez, de lavar os pés de umas pessoas, às vezes, tão distantes a nós, né, que não nos conhecem profundamente, e que é muito mais fácil, mas que o nosso servir, que o nosso, repito, lavar os pés, seja dentro da nossa casa. Nós aprendemos a servir bem a Deus, aprendemos a servir a igreja, a servir os outros, uma vez que aprendemos a servir dentro de casa. Uma vez mais, uma boa noite a todos, e que, né, Deus possa nos inspirar propósitos, Deus possa nos inspirar, né, muitas coisas belas, para que, vivendo essa realidade do isolamento social, Deus também nos ajude. Deus abençoe a todos e tenhamos uma abençoada noite. Então, vamos dar início, né, com o nosso casal, para falar e nos orientar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo em Brasília, né, no Brasil em si. Né? É um momento onde há mais de 60 dias. Boa noite a todos. É um momento onde todos Okay. isolados há mais de 60 dias, onde precisamos estar atentos, né, à nossa vida familiar. E o casal se dispôs a falar nesse momento de nos ajudar a refletir um pouco sobre esse momento. Boa noite, Neuma. Boa noite, Fernandes. A paz esteja com vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer ao nosso Deus vivo, nosso Deus de amor, pelo dom da vida, por ter uma família maravilhosa, por ter uma igreja que me orienta na salvação e na santidade, e também por esse momento, e que podermos, né, servir de instrumentos para Ele, nesse bate-papo, sobre esse momento que nós passamos de isolamento, de quarentena em nossas casas. O tema, sim, agradecer também a pastoral, nas pessoas do padre Ricardo e do casal Silvio e Aline, pelo convite. O tema é muito interessante, que diz respeito a relações familiares em tempo do isolamento social, né? E começamos fazendo assim, um breve histórico. É que, no início deste ano de 2020, o mundo assiste estarrecido o advento e a expansão da doença Covid-19, dada pelo coronavírus, advindo da China, né? Até então, o mundo estava normal, tudo funcionando, né? Economia, tudo nos trinques, digamos assim. E essa doença semelhante à gripe, que não é brincadeira,
ela é muito letal, né? Ela ataca órgãos vitais, especialmente os pulmões, e leva muitas pessoas ao óbito. As pessoas idosas e as pessoas com morbidades têm mais chances de terem um prejuízo maior com essa doença, né? Mas também essa pandemia de coronavírus, ela nos faz meditar sobre a necessidade que a humanidade tem de Deus, né? Até então, até pouco tempo, o homem moderno se via soberbo, autossuficiente, poderoso, egoísta, né? Achando que não precisava de Deus. E aí aparece esse ser microscópico, invisível, que é esse vírus, e derruba todos esses conceitos, todas essas vaidades pessoais, né? E atinge a todos, independente de idade, de religião, de nacionalidade, ideologia política, todos, de uma forma geral, são atingidos. No Brasil, as autoridades civis decretam, por normas legais, o isolamento social, uso obrigatório de EPIs, uso de máscaras, distanciamento, a proibição de aglomerações humanas, fechamento de comércio, indústrias, etc. Claro que isso atinge o setor econômico de forma muito forte, né? Mas, do ponto de vista de saúde pública, foram medidas realmente essenciais e necessárias. Mas esse isolamento social, ele pode trazer situações negativas e situações positivas. Como situações negativas, a gente pode trazer aqui a solidão, porque bem sabemos que muita gente mora só, independente de idade, né? Tem jovens que moram só, tem idosos que moram só. Só que essa solidão atinge muito mais as pessoas idosas, né? Outras consequências negativas é o desemprego, a falta de dinheiro, os conflitos que aparecem e mesmo as doenças. Mas também tem situações positivas que advieram com essa quarentena, né? Tais como deixar as pessoas mais próximas dentro de casa, onde elas podem rezar juntos, fazer as refeições juntos, né? Se conhecerem melhor, compartilharem alegrias e tristezas, e mesmo cuidar um dos outros, né? O homem, ele, quando desrespeita a natureza, altera o meio ambiente, usando a tecnologia para modificar a DNA das espécies, clonar seres vivos, né? Fazer fecundação in vitro, ou seja, uma série de coisas que, digamos assim, seria mais da parte de Deus fazer determinadas coisas, né? Ele pode provocar uma reação indesejada da natureza, com o aparecimento de desastres naturais, doenças que matam, né? Seres deformados ou geneticamente modificados, vem desespero, solidão, queda financeira, enfim, uma série de coisas. O Santo Papa Francisco, na sua encíclica de número 298, a Laudato Si, em 2015, ele traz um tema muito interessante. Ele chama o nosso planeta Terra de casa comum, né? E ao falar meio ambiente, ele, nesse documento, ele diz da importância de se preservar o meio ambiente, né? Para a sociedade, para a família e para a sobrevivência da nossa espécie humana. Algumas das suas passagens nesse documento, eu peço licença para citar, e começo dizendo o seguinte, que ele falou, né? O cuidado da natureza faz parte do estilo da vida que implica a capacidade de viver juntos e lógica da razão instrumental, onde os indivíduos isolados podem perder a capacidade e a liberdade de vencer a lógica e a razão, e acabam por sucumbir a um consumismo sem ética, nem sentido social e ambiental. Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos, e da relação de cada pessoa consigo mesmo,
que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Assim, quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir e consumir. Ele lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. A família natural é a família dada pelo homem, uma mulher e os filhos. Tem mudado de comportamento nas últimas décadas, com o advento da tecnologia e novas ideologias. O que se tem presenciado é o estímulo ao consumismo, né? E o Santo Padre, ele fala até na questão de um consumismo exacerbado, né? Por parte das pessoas, que isso gerou uma cultura, a cultura do consumismo, né? E o descarte da pessoa humana, que passa a ser um objeto, para uso sexual, né? E isso também trouxe ao individualismo, a indiferença. A convivência rotineira com a partilha dos sucessos e os sucessos, o estar junto até nas horas das refeições, o cuidar, o escutar, a lealdade e o amor, têm sido substituídos pela intolerância, indiferença, o egoísmo, o uso excessivo de celular e das redes sociais. E a família foi atingida com medidas impostas pelas autoridades sanitárias de uma hora para outra. E hoje nos vemos enclausurados, tendo seus membros a conviverem juntos ao longo do dia por muitos dias. Queda da arrecadação financeira, advento de desemprego, medo de contaminação do coronavírus, a se verem restringidos de suas liberdades de sair para trabalhar, de ir aos templos religiosos, fazerem compras, praticar os lazeres e os esportes. Isso pode ser uma oportunidade de gerar crises dentro da família. E é o que tem, infelizmente, vendo isso dia a dia. Haja vista que as pessoas acostumadas ao ritmo frenético da rotina diária da subsistência, no mundo marcado pela competição, pelo individualismo, pelo ter, pelo prazer, pelo poder e pelo consumismo, infelizmente, tendem a se distanciarem e não dialogarem. A não terem tolerância com as faltas alheias, estarem dispostas a reações desproporcionais, até mesmo imprevisíveis, né, quando se verem diante de certos problemas. Dessa forma, nesse mundo anterior a esse coronavírus, nós temos presenciado que a arte da boa convivência, né? Está tudo certo, tudo bem. Mas com o coronavírus instala-se os conflitos. Esse isolamento social obriga as pessoas a voltarem à origem familiar, a ficarem mais próximas e a poderem enxergar de perto as virtudes e os defeitos do outro. Nesse sentido, o padre Paulo Ricardo tem falado que muitas famílias, nesse isolamento social, passaram a redescobrir o seu cônjuge, os seus filhos, aquele velho chato que está dentro de casa, né, que fica incomodando, que a partir daí tem medo de perdê-lo, redescobrir a vida, o valor da comunhão, da Santa Missa, da confissão, de ir à igreja, redescobrindo essas coisas, e ainda, por que eles redescobrem? Porque eles precisam reconquistar aquilo que possuíam, e que muitas das vezes não davam valor. A quarentena nos reflete a pensar que as pessoas precisam ser mais tolerantes umas com as outras,
mais amorosas e dispostas a se doarem mais intensamente ao seu familiar, para que não haja agressões entre elas ou ruptura do vínculo matrimonial. Não é fácil, mesmo porque o isolamento pode vir acompanhado de várias coisas negativas que nós já falamos, como também do vazio existencial. Destacamos que violência pode ser caracterizado como um ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa, servícia, agressão física, psíquica, moral, patrimonial contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais, definidas pela ofensa, intimidação, medo e terror. A imprensa falada e escrita, ela tem noticiado nesse período de quarentena, de isolamento social, infelizmente, o acréscimo da violência doméstica. E aí, essa violência não respeita e não conhece o gênero. Pode ser contra o homem, contra a mulher, contra a criança, contra alguém doente dentro de casa, contra o idoso. Qualquer membro da família. A violência doméstica seria assim: qualquer ação ou omissão. Nesse sentido, a ação é o ato de você agir, né? O ato, por exemplo, de agredir fisicamente. A omissão seria, por exemplo, o ato de deixar de dar alimentação a uma pessoa acamada, a uma criança, né? Então, seria qualquer ação ou omissão baseada no gênero que venha causar a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano material ou patrimonial. Quem pode ser vítima dessa violência doméstica? Qualquer pessoa, como nós falamos, do homem, mulher, criança, qualquer pessoa que more dentro de casa. Mas aí chama a atenção para a questão do vitimismo. Tem pessoas que adoram se passar por vítimas, de ser o coitadinho. E aí precisa ter o cuidado na avaliação se aquela pessoa realmente está sendo vítima de uma agressão, né, ou de uma omissão. Porque tem gente que gosta de se sentir vítima e de se passar por isso aí. E seria uma inverdade, seria uma mentira. E a família cristã também pode ser submetida a esse tipo de violência? Está vulnerável a isso? Está vulnerável a crises no relacionamento, interpessoais, de violência doméstica? Claro que está. Especialmente se Deus não está presente o tempo todo, né, com essa família. Se não estão se amando os seus esposos, se não há o amor entre pais e filhos, tudo isso pode acarretar nessa violência doméstica dentro da família cristã. Nesse contexto, devemos enxergar o importante papel da pastoral familiar na evangelização da família e na mediação dos conflitos familiares, especialmente os conflitos que ocorrem entre os esposos ou entre pais e filhos. O agente da pastoral familiar, ele deve estar atento às necessidades das famílias, mediar os conflitos, levar a palavra de Deus e esperança às famílias, conscientizando-as da importância de serem verdadeiros cristãos e poderem morrer de um para o outro. Na mediação dos conflitos familiares, no entanto, é importante destacar aqui um fator confiança que deve ser observado em relação aos conflitantes. Porque estes podem demonstrar previamente uma confiança em determinada pessoa, mais íntima da sua família, ou ao padre, ou a algum tipo de profissional. Desse modo, o agente pastoral deve ser prudente no escutar, no agir, no falar e na abordagem a essas famílias, para que não se perca a oportunidade de haver no seio da família
a reconciliação e o perdão. Falar em crise, falar em família, falar em isolamento social, podemos falar da questão do relacionamento interpessoal. Mas o que é que vem a ser o relacionamento interpessoal? É muito difundido nas áreas da sociologia e da psicologia. Significa nada mais, nada menos do que a interação entre duas ou mais pessoas dentro de um contexto familiar, social, de trabalho, de comunidade. E essa interação entre essas pessoas, elas passam a ser regulamentadas por determinadas normas comportamentais, né? A questão desse relacionamento pessoal, ele diz respeito também à questão dos sentimentos e emoções que são envolvidos, né? Daí a importância de que cada pessoa em ter uma conscientização desse tema, porque ela, ao agir, ela é confrontada com situações do dia a dia e ela precisa saber como agir e aquele momento que deve se comportar em relação àqueles normativos. O conteúdo desse relacionamento interpessoal pode ser de vários níveis e envolver diversos sentimentos. Dentre estes, o amor, a compaixão, a amizade, intolerância, raiva, ira, egoísmo e estresse. Um relacionamento deste tipo também pode ser marcado por características e situações, tais como hierarquia, inimizade, exploração no trabalho, ganância ou mesmo a violência. Tudo isso é intrínseco ao relacionamento interpessoal. Mas quais são os tipos da violência doméstica? A Lei Maria da Penha, que todos nós pensamos que ela é aplicada somente à mulher, mas que na prática também os tribunais têm aplicado ao homem, ela traz 5 tipos de violências domésticas: a psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A violência psicológica é ameaçar, intimidar, amedrontar, né? Criticar continuamente, mas uma crítica ácida, uma crítica desconstrutiva, uma crítica que coloca o outro para baixo. Desvalorizar os outros, os atos que o outro faz, ou a opinião dele. Debochar publicamente, diminuir a autoestima. A violência física é uma agressão no sentido de bater, de espancar, de empurrar, tirar objetos, mutilar, torturar, enfim. A violência sexual é forçar relações sexuais quando o outro não quer, fazer o outro olhar imagens pornográficas, obrigar o outro a fazer sexo com pessoas, forçar a mulher a um aborto quando ela não quer. Então, tudo isso é violência sexual. A violência patrimonial, causar danos de propósito a objetos que o outro gosta, destruir e reter objetos, documentos pessoais e outros bens. A violência moral é fazer comentários ofensivos na frente de estranhos, humilhar publicamente. Agora, um exemplo terrível que eu acho: expor a vida íntima do casal para outras pessoas, né? Seja em roda de amigos, falar como é que é o relacionamento sexual, ou então colocar imagens na rede social, na internet, né? Isso é uma coisa hedionda, né? Quais são as consequências dos conflitos familiares? Tem consequências? Claro que tem, né? Ação tem reação. Desta família,
vazio existencial, mágoas e ressentimentos, agressividade, dependência afetiva, dependência sexual, dependência química, dependência de internet e até mesmo dependência religiosa. Como também a enfermidade do corpo e da alma. Mas dependência religiosa, como é que seria isso? Seria como quando uma pessoa passa a viver 24 horas dentro da igreja, só se referindo a coisas, né, de Deus, e esquece da família. É como se fosse uma fuga, né, aquilo que ela não quer enfrentar, que é um conflito. Mas tem como se iluminar as crises e dificuldades o Santo Papa Francisco, na sua exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família, Amoris Laetitia, de 2015, ele nos traz algumas dessas respostas. Ele se reporta inicialmente àqueles, né, vamos falar aqui do casal, já envelheceram no vinho novo do amor do noivado. Ou seja, aqueles momentos iniciais do casamento, né, em que há uma forte incidência, predominância da parte física, né, entre os casais, ebulições e chamas externas de ardor. E também, quando se envelheceram nesse vinho novo do noivado, embasado dentro da esperança de um Deus maior, aquele casal ele passa a saborear a suavidade de um vinho de amor bem sedimentado na sua substância. Ou seja, mais espiritual, mais na alma. E quem consegue isso, supõe-se, são capazes de superar juntos as crises, os momentos de angústia, sem fugir aos desafios e nem esconder as dificuldades. Segundo o nosso Santo Padre, cada crise implica num aprendizado. Esse aprendizado, para o casal cristão, deve incrementar a intensidade da vida comum, ou pelo menos encontrar um novo sentido, né, na vida matrimonial. Assim, esse casal pode chegar a beber juntos o vinho melhor dado por Cristo. Agora, perante o desafio da crise, diz o Santo Padre, o que as pessoas têm a fazer, em primeiro lugar, é uma reação, é resistir, pôr-se à defesa. E muitas vezes isso aí prejudica o diálogo e a harmonia do casal. Pode-se também, em algumas situações, usar o método de negar os problemas, jogar para debaixo do tapete, escondê-los, né, relativizá-los, esperar que o tempo passe. E isso pode deteriorar a intimidade do casal, consolidar o isolamento e a falta do diálogo. Algumas famílias sucumbem, diz o Santo Padre, pela falta do perdão. E, ao invés disso, passam a apontar o dedo para o outro, né? Passam, digamos assim, a acusar, né? A acusar o outro. Isso é um problema sério, né, que não vai trazer nada de harmonia para a família. Há situações próprias também da própria fragilidade humana, em que as pessoas dentro da família, eles podem dar um peso emotivo muito grande
a determinadas fragilidades que nós temos, como o ciúme, a sensação de não ser completamente amado ou correspondido, as diferenças interpessoais, a ação suscitada por outras pessoas, a competição, os novos interesses laborais, econômicos e afetivos, que tendem a apoderar-se das vidas e sentimentos dos esposos. Diz ainda o Papa Francisco que ocorre também, pode ocorrer, que um dos membros da família não amadureceu o seu modo de se relacionar. E isso pode gerar crises dentro da família. Isso aí porque não curou velhas feridas que ele carrega mesmo antes do matrimônio. Essa pessoa quer amar de forma egocêntrica, como se fosse uma criança. Quer que tudo gira ao redor dele, né? Mas também a imaturidade no sentido de um dos consortes ter o amor fixado na fase da adolescência, caracterizada pelo confronto, pela crítica ácida, para culpar o outro instantaneamente, com os outros que devem preencher os nossos vazios ou apoiar os nossos caprichos. Isso também é um problema sério. Lembra aqui as velhas feridas suscitadas em crises passadas, né, que pode ocorrer durante o relacionamento de um casal. E o que ocorre muitas vezes que gera mais crises é que as pessoas aproveitam esses momentos, principalmente de raiva e de confronto, para jogar na cara do outro velhas feridas que não foram superadas nem perdoadas. Isso gera um problema seríssimo dentro da família. Mas o que podemos fazer nesse tempo de pandemia, né, para aliviar, melhorar essa questão da quarentena, de estarmos isolados dentro de casa? Bom, vocês já devem ter visto alguma dessas perguntas. Nós e os que amamos vão ficar doentes? O sistema de saúde entrará em colapso? Como é que vai ficar a nossa economia? É natural que essas e outras inquietações nos atinjam. O que podemos fazer, então, para não nos preocuparmos além da medida? Vamos passar a discorrer agora 10 maneiras de não nos preocuparmos com o isolamento de forma tão veemente, né? Nesse momento de isolamento social, de estarmos dentro de casa. Essas maneiras são apresentadas pelo padre Paulo Ricardo, né? E elas são originárias de um padre americano. Bom, 1. Pare de ver notícias ruins. Compense essas notícias ruins com coisas boas, com notícias boas. É bem verdade que as notícias ruins existem, mas é bem verdade também que por trás delas tem um batalhão de pessoas, batalhão infinito de pessoas, tentando solucionar os problemas. Ponha nas intenções de suas orações. Rezem. Depois de atualizar as boas notícias, apresenta-as ao Senhor em oração. 3. Desenvolva um novo hobby. Se estiver em confinamento, dedique algum tempo para ler livros que sempre quis ler, ou invista nos estudos ou interesses específicos, aos quais sempre quis se dedicar. Faça mais exercícios físicos. Pinte, desenhe, faça comida, ajude o outro dentro de casa nas tarefas, né? Faça um cronograma diário das coisas que você vai fazer. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para rezar, tempo para autopiedade, enfim. Leia os salmos.
Os salmos são antigos poemas que muitas vezes foram compostos por pessoas em apuros. Os salmos 27, 62 e 91 são bons para os períodos de ansiedade. Eles enfatizam a necessidade de confiarmos sempre nesse Deus vivo e de amor. 5. Viva um dia de cada vez. Agradeça se hoje você estiver bem e se tiver aquilo do que precisa. Tenha esperança no socorro do Pai às suas necessidades. E aqui em casa nós somos testemunhas vivas, graças a Deus, que não nos falta nada. Né? Graças a Deus, nesse tempo, nós continuamos aqui em harmonia, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Né? Até o momento, é muito bom de estarmos mais presentes, de fazermos refeições juntas, de podermos conversar mais, né? Longe daquela correria do dia. 6. Entre em contato com outras pessoas, seja por telefone, seja por e-mail. Permaneça em contato com amigos, familiares, paroquianos, que talvez estejam sozinhos ou com medo. Um breve telefonema, muitas vezes, tem um significado enorme para uma pessoa que está na solidão, que está isolada. 7. Memorize frases que ajudem a minimizar a preocupação. A tua preocupação não vai mudar as coisas ruins, mas fará com que você não enxergue aquelas coisas boas. Não se preocupe, reze. Decore algum versículo bíblico ou alguma citação memorável que auxilie a diminuir essa preocupação. 8. Lembre-se do panorama global. O que quer dizer isso? Que a humanidade já passou por sérios problemas, né? E que conseguiu suplantá-los, né? Como, por exemplo, as guerras, pragas, escassez de alimentos, desastres naturais, enfim. 9. Apoiemo-nos mutuamente. Fale de forma aberta, manifeste seus medos e preocupações. Escute outras pessoas. E, por fim, a 10ª. Faça um ato de abandono. Ou seja, uma oração por meio da qual deposite toda a tua confiança e fé na presença de Deus. Enfim, nesse período de pandemia de coronavírus, vamos olhar o outro, vamos olhar para o nosso cônjuge, vamos olhar para o nosso filho, para a nossa sogra, o nosso sogro, nosso parente, aquele que mora conosco, como se fosse o próprio Jesus Cristo. Ou seja, com amor, paciência, tolerância e diálogo. Nessas crises, nesses relacionamentos interpessoais, nesse momento de quarentena dentro da família, podem surgir arestas. Mas o cristão, baseado na palavra de Deus, ele tem que saber contornar essas arestas. Não ir para o confronto, não ir para a violência. Colocar o amor acima de tudo. Vamos rezar em família, colaborar nas tarefas de casa, escutar mais, ter mais cuidado para não magoar o outro, evitar discussões, ter mais confiança na providência divina. Deus sabe das nossas necessidades. E aqui eu finalizo essa minha parte, né? Dizendo e pedindo a Deus que abençoe as nossas famílias, né? No Brasil, no mundo inteiro. Oi, Fernandes. Oi. Temos várias pessoas participando conosco
E muitos aqui estão perguntando aqui quais são os salmos que vocês indicam para que se faça a oração do dia que você comentou. São os Salmos 27, e outras Bíblias, outras versões é o 26, o 62, que outra versão é o 61, e o 91, que outra versão é 90. E eu achei bem interessante você colocar, né, que hoje muitas famílias como dizer, estão sofrendo, né, por causa das redes sociais, coisas que os nossos padres, coisas que nós sempre estamos falando em palestras, sempre as pessoas estão comentando, mas parece que isso não caiu a ficha ainda, né? Essa questão de se envolver e de isolar o outro. Eu achei interessante essa colocação sua, porque esse momento que nós estamos vivendo nos obriga a olhar mais para o próximo, né? A olhar mais para quem está dentro de casa. Os nossos filhos, né? Quantos pais hoje estão tendo tempo para brincar com seus filhos? Né? Porque a criança não pode sair, não pode andar de bicicleta, e tudo aquilo que nós deixamos de fazer por falta de tempo, pelo trabalho, pelo dia a dia, pelo tumulto do dia a dia, né? Nós estamos podendo realizar agora. Outro dia nós conversávamos com os agentes da Pastoral Familiar, da comissão, e falávamos justamente sobre isso. E Padre Ricardo, vou roubar a palavra dele, que ele disse assim, será que não estamos precisando parar um pouco? Porque nós estamos sempre falando que estamos sem tempo, mas será que não estávamos precisando parar um pouco para notar o que temos à nossa volta? Né? E a questão do que você falou e também lá no começo, né? Quantas pessoas não estão sofrendo violência, né, por pequenas coisas, pela falta de empatia, pela falta de paciência, porque nós não estamos acostumados a conviver uns com os outros. Neumann e Fernandes, dentro do que vocês falaram, vício nas redes sociais, quais são os transtornos que causam, assim, o que as pessoas, hoje com esse negócio do isolamento, talvez as pessoas estejam mais ainda se inteirando só como o Fernandes falou, vendo só as coisas ruins e esquecem de ver as coisas boas, estão na rede social o tempo todo. Que transtornos podem causar esse exagero, essa enxurrada de notícias ruins também que vem? Eu entendo que o transtorno maior é o transtorno psicológico, né? E isso vem a afetar a personalidade da pessoa, especialmente da criança, né? Que ela vive num mundo inimaginário, né? Ela vive no mundo nas nuvens. E com isso ela vai tornar-se provavelmente um adolescente e até um adulto imaturo, né? Não vai conseguir, vivendo somente nesse meio digital, encontrar os problemas, de ver de frente a realidade, né? A realidade da vida, a realidade da convivência, e vai gerar, com certeza, um problema sério no futuro, né? Pessoas que vão amadurecer mais tardiamente, pessoas que vão ter medo de se casar, medo de estar junto de Deus, porque vive num mundo que não é o mundo real. Vocês não... Aí é uma coisa engraçada, porque hoje em dia, nós, pais, né, vamos nos colocar no meio, nós nos preocupamos muito em dar um celular novo, um tablet para os nossos filhos. Temos crianças hoje com 2 anos que já têm o seu próprio tablet, né? E vive imerso ali naquela rede, onde que muitas vezes ele nem percebe o que está se passando à volta, né? Nós temos a Catarina, que tem 4 anos, e nós levamos ela ao oftalmologista, e a primeira coisa que o oftalmologista pediu para falar,
para fazer, né? Passeie com ela ao ar livre, mostre a ela o horizonte, porque as crianças hoje estão dentro de um tablet e estão cada vez mais cedo precisando de óculos. E ele falou, lugar de criança é o ar livre, é passeando, é olhando, apreciando as coisas que tem na vida, as cores, porque daqui a pouco nem as cores elas vão saber identificar direito. Fernando, e quais são as dicas que a gente teria para poder se livrar um pouco desse vício? O que nós podemos fazer? Voltar às origens. Voltar à família, né? Aos costumes dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Dos nossos pais. É jogar dominó um com o outro, é ir pescar juntos, né? É fazer coisas juntos, é cuidar mais um do outro, é sentar à mesa junto um do outro, mas sentar à mesa esquecendo o celular, esconde o bicho para lá, para o canto, né? Olhar no olho a olho e falar, porque nesse momento de refeições é um momento maravilhoso da gente saber o que está se passando com os nossos filhos e deles saber também o que está se passando com o casal, né? Quais são os nossos projetos, o que é que a gente pretende como família. Eu acho que isso vai por aí. Padre Ricardo quer falar. Só gostaria de lembrar que nós não nascemos, né? Ou seja, claro que a geração de hoje, né, as crianças, o chamado as babás eletrônicas, né, ou seja, do celular, que parece que de uma forma ou de outra, né, isso está impregnado, né, nas nossas vidas, mas eu estou tentando aqui achar, mas eu não tô conseguindo, uma questão que me chegou esses dias e que eu fiquei impressionado, né, ou seja, mas enfim, vocês vão lembrar, há uns, sei lá, 15, 16 anos e tal, o celular ele tinha a função, né, ou seja, de se comunicar, né, ou seja, de fazer uma ligação para alguém, você está fora de casa e você tem um telemóvel, né, ou seja, um celular, e que diante de uma emergência, diante de uma situação, você pode se comunicar com a pessoa, e, enfim. Né, hoje nós temos tantas coisas, né, ou seja, né, tantas multifunções no celular, e a gente acaba depois se perdendo diante dessa situação. Uma dentre elas, como eu disse agora há pouco, né, talvez, né, assim, tentar buscar, né, assim, tapear as crianças, como dizemos lá em Minas, né, tapear as crianças com essa bendita babá eletrônica. A criança está chorando, já joga nela lá o celular e tudo, né? Então, assim, como é importante redescobrir, né, a beleza do contato físico, do contato pessoal. Quantas pessoas que estão aí hoje em dia preocupadas porque tem tantos seguidores, eu fiquei feliz, ou seja, quando tiveram lá a sabedoria, não me lembro bem se era o Facebook, se era o Instagram, o que era, de ter tirado lá, né, ou seja, as curtidas, enfim, aquela coisa toda, porque as pessoas já estavam ficando, né, assim, mal da cabeça, tão preocupadas, né, com esse mundo virtual, né, ou seja, o importante é que você postou alguma coisa, quantas pessoas viram, quantas pessoas, né, comentaram, porque meu mundo vai acabar, porque eu mandei uma mensagem. Nós estamos tão, né, assim, numa vida, né, assim, acelerada, né, que mandamos logo uma mensagem, já ficamos lá, nossa, a pessoa não respondeu, e parece que vamos ter um filho, né, parece que vamos ter, sei lá, um ataque do coração, se a pessoa prontamente não responde, se a pessoa... E isso é ruim, porque vamos vivendo deste imediato, dessa situação, e que não nos faz bem, né? Às vezes está ali a pessoa sentada, vendo um bom filme, está vendo ali uma coisa bonita, uma coisa legal, seja até mesmo no cinema, né? Ou seja, e tudo, e a pessoa lá mexendo no bendito celular, né? Então, é necessário que a gente possa recordar que, né, nós nascemos sem isso, e é possível viver, né, assim, sem claro, que é função, tem pessoas que trabalham com isso, tem que estar conectados, mas saber separar, né? Já chegamos ao ponto de ter algumas casas
que tem a bendita cestinha, né? Pelo menos aos domingos, a bendita cestinha para a hora do almoço, deixa depositar lá o celular, pelo menos na hora do almoço, né? E ali depois, quando terminar, né? Ou seja, cada um pega o seu, porque senão fica cada um no seu mundo, e ninguém se comunica, que ninguém se fala, né? Olha ao ponto que chegamos. E em relação também ao Facebook, meu pai, as pessoas ficavam nervosas e assim, tudo é belo, nada é feio no Facebook, né? Nada era feio, só a coisa boa que tem lá. E aí dá uma aparência que ninguém tem problema, só eu que tenho problema, porque no Facebook ninguém tem problema, então só eu que tenho problema, né? Eu achei aqui, era um Nokia 3310, né? Ou seja, não sei se dá para ver, cadê? Esse Nokia aqui, olha. Então, ou seja, muitos de nós, né? Ou seja, tivemos logo no início, né? Então, ou seja, de forma que era uma coisa que só mandava mensagem, né? Mal, aliás, ligava, né? E mal mandava ali um SMS, né? E tudo, e assim mesmo porque tinha ainda, era limitado, né? E os joguinhos que tinham era aquele de cobrinha e tal. Então, éramos muito mais felizes, né? Ou seja, quando, né? Parece que esse bendito aparelho, né? Ou seja, que nos comanda, parece que é ele que domina, né? Ou seja, né? Deus me livre, sair de casa e esquecer o celular. Ou seja, saindo aqui de Ceilândia, cheguei lá no plano piloto, ai, cadê o celular? Vou voltar em Ceilândia para pegar o bendito do celular, porque esqueci, né? Isso virou quase que uma roupa nossa, né? Então, ou seja, e a gente, olha, e gostaria de dizer, né? Aqui eu posso dizer isso, porque sento no confessionário praticamente quase todos os dias, de atender casais, de atender pessoas, né, na direção espiritual. Quantas pessoas, né, que estão chegando ao ponto da separação pela bendita dependência do celular. Isso para não dizer, né, aquelas tantas pessoas que acaba que por redes sociais, né, acaba caindo em uma infidelidade, que começa por coisa bobinha, uma fotinha inocente, um coraçãozinho, né, um kkkk e não sei o que, se das quantas, quando pensa que não, aí começa certas situações delicadas, né? Aqui está uma porta aberta, né, infelizmente, para tantas infidelidades, né? Então, que possamos estar atentos a isso. Famílias, atento. Casais, né, atento. E outra, né, ou seja, aos filhos, aquilo que, é claro que temos que ter uma certa liberdade, não podemos, né, de uma forma ou de outra, invadir o espaço também dos filhos e tudo, mas estejam atentos, né, ou seja, o que os seus filhos, hoje em dia, crianças pequenas, aí, a questão de pedofilia, a questão de tantas outras situações, e que o seu filho pode estar lá no quarto, né, ou seja, tranquilo lá, né, fazendo algumas coisas e tudo, e a gente acaba depois perdendo, né, a noção do que pode estar ao nosso redor. Então, atenção a isso, né?